O real motivo, gente, da espécie do Grão-Mestre Yoda ser tão poderosa não é somente uma questão de força bruta em combate, ou até mesmo a contagem genética altíssima lá de midi-chlorians que corre nas veias de cada um deles. Isso é na realidade algo muito mais profundo, misterioso e muito mais intimamente ligado, acredite ou não, à própria natureza da força. Praticamente todos os membros conhecidos dessa espécie, eles permaneceram inabaláveis no lado luminoso da força. Os humanos na galáxia, eles já produziram heróis bondosos como Luke Skywalker, mas eles também produziram tiranos terríveis, como o Imperador Palpatine. Os Abrax entregaram pra gente fantásticos mestres Jedi incrivelmente dedicados, mas eles também produziram assassinos Sith implacáveis, como o Darth Maul, por exemplo. Praticamente todas as espécies sensíveis à força, elas geram uma espécie de um equilíbrio entre o lado da luz e o lado das sombras, exceto uma espécie. No canon oficial de Star Wars que a gente tem, a gente conhece apenas 3 grandes membros aí altamente registrados, que são o Yoda, o Yaddle e a criança Grogu. Todos eles firmemente alinhados ao lado da luz. Nos Legends, a gente conhece aí mais em torno de 3 membros que apareceram ao longo de um milênio inteiro, que é o Vander Tokari, o Mestre Oteg e o Cavaleiro Jedi Mint. Milhares de anos de história somados, e incrivelmente, nenhum único Lord Sith foi produzido por essa espécie. Mas por que essa espécie ela é tão incorruptível? E por que ela é tão poderosa? Pra gente resolver esse mistério, primeiro a gente vai investigar a jornada de cada um desses heróis gigantescos. Primeiro, Yoda, mais icônico de todos. O cânone oficial deixa claro pra gente que o Yoda ele compensava o seu tamanhozinho minúsculo com uma das maiores conexões com a força já registradas na galáxia. Por mais de 800 anos, ele treinou fantásticos Cavaleiros Jedi no imponente Templo Jedi de Coruscant, moldando assim, gente, o destino da própria galáxia. O Grão-Mestre Yoda, ele enfrentou traumas amargos que fariam a mente de praticamente qualquer outro guerreiro se quebrar no meio. Ele acompanhou em tempo real o apodrecimento político da República. E mais doloroso ainda, cara, ele experimentou o próprio gostinho da traição do seu próprio aprendiz, o Conde Dooku. Ele abraçou a escuridão e ele assumiu o manto de Darth Tyrannus para afundar a galáxia nas terríveis guerras clônicas. Seu maior teste de fidelidade com o lado da luz foi quando o Yoda fez o teste de resistência mental com as sacerdotisas da força. Lá, o Yoda ele foi forçado a confrontar o Yoda do lado sombrio, uma entidade que personificava cada pensamento egoísta, cada impulsozinho violento que o Yoda já teve e que ele precisou reprimir durante toda a sua vida. Lá ele enfrentou tudo. Anos mais tarde, Yoda precisou entender que ele não venceria o Darth Sidious em combate limpo. Ele preferiu o exílio estratégico lá em Dagobah, escondendo assim a sua luz através das energias sombrias da caverna do mal que existia naquele planeta durante 20 longos anos, preservando assim o futuro do Jedi. O próximo é o Grogu. Com apenas 50 anos de idade, Grogu é, biologicamente, ainda um bebê. Apesar de sua pouca idade, ele sofreu traumas aí absurdos. Ele assistiu a matança violenta da Ordem 66 de perto. Ele viu os antigos clones que eram aliados aos Jedi eliminarem os seus amigos até ele finalmente ser salvo pelo mestre Jedi Caloran Beck. E na Era da Nova República, ele foi até mesmo caçado como um simples rato de laboratório pelas tropas do Moff Gideon, que queria o próprio sangue do garotinho. Qualquer outra criança nessa situação passaria a usar a força por puro ódio e vingança, mas não o Grogu. As escolhas do Grogu, elas quebram essa expectativa. É verdade que ele usou uma vez aí o estrangulamento do lado sombrio contra a Cara Dune, por exemplo, em uma confusão. Só que comparando aí os apegos do pequeno Grogu pra proteger o Mandaloriano, por exemplo, comparado aí, por exemplo, aos medos do Anakin Skywalker, são completamente diferentes. A impulsividade do Grogu, ela vem de um lado, assim, um aspecto muito mais inocente na sua natureza, e não agressivo como o Anakin. A próxima é a Yaddle. Na série canônica e Teus dos Jedi, a Yaddle, ela representa assim, a face mais pura da resistência à vingança. Ela foi a primeira a flagrar o envolvimento do idiota do Conde Dooku com o seu novo mestre que fez lavagem cerebral nele, o Darth Sidious. Durante décadas, eles eram grandes amigos, dividindo histórias, filosofias e até mesmo alunos no Templo Jedi. Se a Yaddle realmente fosse impulsiva, ao descobrir a traição histórica de Conde Dooku, ela o atacaria cegamente, imediatamente, com até mesmo a guarda lá do Templo Jedi. E em vez disso,
A Yaddle, ela ofereceu na realidade um braço amigo e estava cheia de perdão. Ela genuinamente acreditava que até mesmo um Jedi prestes a cair no precipício Sith merecia até mesmo naquele momento, pelo menos uma gotinha de compaixão. Ela foi brutalmente morta, mas ela morreu ainda acreditando nos seus ideais. Os próximos que a gente tem é dos Legends, começando com Vendor Tokari. Durante as Guerras Mandalorianas, esse respeitado mestre Jedi, ele liderava o enclave lá em Dantooine. Enquanto mundos pegavam fogo e jovens cavaleiros Jedi raivosos, liderados aí pelo Revan e Malak, imploravam por respostas militares, o Vendor Tokari, ele exigia paciência contra os Mandalorianos. Ele pedia, gente, para analisar a força, meditar antes de agir contra os Mandalorianos. O resultado dessa pressa foi que Revan e Malak entraram na guerra contra os Mandalorianos sem a permissão dos mestres do Alto Conselho Jedi, e eles acabaram nesse processo até mesmo se tornando Lordes Sombrios do Sith, enquanto Vendor Tokari conseguiu preservar a sua mente cristalina no lado da luz. Próximo, mestre Oteg. Atuando como almirante da Frota da República, o Oteg ele combateu ali o perigoso Império Sith original naquela época. Os inimigos bombardeavam alvos civis e usavam até mesmo toxinas pesadas contra a população. Generais exaustos, eles imploravam que o mestre Jedi Oteg liberasse táticas sujas e retaliações ali desleais, vamos dizer, para encerrar essas hostilidades. Só que o mestre Jedi Oteg, ele recusou firmemente a todos esses pedidos. Para ele, destruir colônias inimigas só para igualar ali terror contra terror causaria a derrota moral absoluta dos Jedi. A honra, gente, ela sempre vinha antes da vitória militar rápida. Próximo, Cavaleiro Jedi Mint. Com apenas 100 anos de idade, vamos dizer, esse jovem Cavaleiro Jedi destemido, ele caçou intensamente um perigoso Jedi sombrio foragido. E o duelo feroz entre os dois, ele liberou-se uma espécie de caos energético tão forte, tão denso, que criou até mesmo o que a gente conhece hoje como a Caverna do Mal, que existe lá em Dagobah. Durante o duelo, Mint até mesmo raspou ali levemente na escuridão do lado sombrio por alguns segundos cruciais, o suficiente para conseguir derrotar o seu inimigo. Só que ao derrubar o seu rival, ele simplesmente deu uma meia volta, 180 graus, ignorou o seu orgulho e relatou a missão com extrema humildade, caminhando de volta para o lado luminoso sem problema algum. Ou seja, essa espécie, cara, ela prova pra gente que esse caminho, a filosofia dos Jedi não é uma utopia de conto de fadas, mas sim uma ciência prática, viva e puramente funcional. É algo que você tem que colocar na prática diariamente. Todos esses aí, eles quebram o mito que escolher o caminho do amor seja um atestado de submissão, mas muito pelo contrário, não é não? A capacidade que eles têm de encarar o pior que o lado sombrio tem para oferecer, a aceitação que eles têm de suas emoções pesadas internas, sem reprimi-las com uma falsa superioridade, e também a forma que eles conseguem escolher sempre salvar uma vida em vez de tirá-las, é o que torna esses carinhas verdes um dos guardiões mais perigosos e perfeitos do lado da luz. É exatamente isso, gente, que faz eles serem tão poderosos. Não é somente a idade gigantesca que eles têm, mas essa mentalidade, essa moralidade de aço no lado da luz. Mas me diz aí nos comentários, gente, vocês acham que isso tudo faz sentido? E se você gostou do vídeo, cuidado com o lado sombrio, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.